Oi, oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto muito interessante e muito importante que é refeição, ou seja, comida. Uma das coisas que mais preocupam a gente depois que a gente pensa em segurança, como é que a gente vai para chegar em algum lugar e que já causa muito estranhamento, especialmente se o destino for muito diferente, é o que a gente vai comer naquele lugar, certo? Então, vamos imaginar um destino muito diferente que inclusive nós não conhecemos ainda. Se a gente falar, por exemplo, em China e Japão, para os amantes da comida japonesa, a pessoa logo imagina que vai encontrar alguma coisa tranquilamente para comer, né? Mas se for alguém que não está muito adaptado a esse tipo de comida ou comidas muito diferentes, pode ser que tenha um certo receio aí sobre como vai fazer lá. E aí, como é que a gente trabalha tudo isso quando a gente pensa em comida? A gente já foi para lugares que para a gente era diferente, como por exemplo a Alemanha. A gente não sabia exatamente o que ia encontrar, porque normalmente os lugares ficam marcados por algumas comidas que não necessariamente são as que você mais encontra na rua. Então, se a gente for pensar no Brasil, né, a gente assiste os programas de TV que falam sobre o Brasil, o pessoal logo lembra de feijoada e caipirinha. Mas não é descer do avião, quando uma pessoa de fora vem para o Brasil, não é descer do avião e encontrar à sua disposição uma feijoada e uma caipirinha em qualquer restaurante que entrar. E assim funciona em todos os outros países também. Então, quando a gente pensa nessa parte de refeição, também faz parte desse conhecimento, desse entender o que o lugar proporciona e como é o nosso costume, porque a gente tem que adaptar isso também para que os dias sejam o mais agradáveis possíveis, né? E colocando isso já desde o início do plano, né, dentro do nosso roteiro, daquilo que a gente usa como método para encontrar o nosso melhor destino, né, o melhor jeito de fazer as coisas no destino que a gente escolheu, a primeira coisa a falar, né, sobre isso, a pensar sobre isso, seguindo uma ordem cronológica, uma ordem do dia. Cronológica do dia? Tá. Seguindo aí uma ordem cronológica, é o café da manhã, né? Então esse é um ponto muito importante para pensar, que é: você prefere tomar café da manhã no hotel e já sair pronto, já estar pronto para aproveitar o dia a partir do momento que você sai, depois para passear? Você prefere experimentar as coisas na rua, então procurar lugares fora do hotel para poder tomar café da manhã? Então existe uma coisa muito diferente, né? Aqui no Brasil é muito comum a gente encontrar quase todos os hotéis com café da manhã e que nem se destaca quando a gente vai fazer a reserva, eles nem destacam o café da manhã como uma opção no sentido de valor à parte ou não, tá? Eu sei que existem os que cobram assim, mas é mais comum a gente encontrar aquilo como uma cortesia do hotel, na verdade, né? Claro que faz parte do preço deles, mas assim, não é destacado como algo muito específico quando você fecha o preço. Mas quando você vai para fora, os hotéis eles têm isso muito separados. Então, em qualquer site de busca de hotel que você já for fazer, você já vai encontrar lá com café da manhã incluso. E mesmo selecionando com café da manhã incluso, ele te mostra as opções quando você escolhe, né, qual hotel que você quer dar uma olhadinha. Ele mostra as opções lá. Então, a primeira opção é aquela que você escolheu, com café da manhã incluso. Então, gratuito ele aparece, né? E aí tem um valor tal da hospedagem, valor X. Na linha de baixo, normalmente já vem lá uma opção de com café da manhã separado. Então você olha e fala: nossa, o valor da diária é menor. Sim, mas daí quando você vai fazer as contas, né, disso e você entra naquela opção e descobre quanto custa o café da manhã por pessoa, porque daí você olha lá o valor, pode achar que o valor, nossa, mas não sei, vou imaginar, vou chutar aqui R$ 20, tá? Não é esse preço não, é muito mais. Mas você pensa assim, R$ 20 a mais só pelo café da manhã? Não, é R$ 20 por pessoa. Então, assim, é o valor da diária mais R$ 20 pela quantidade de pessoas. Aqui que a gente viaja um casal é sempre vezes 2, tá? Então, essa é a primeira observação que a gente faz vinculando o café da manhã com o vídeo de hotel, de hospedagem que eu gravei, que eu vou deixar o card aqui em cima. Quem quiser vai lá dar uma olhadinha, que tem bastante informação sobre como escolher hotel, sobre como fazer a reserva, tá bom? E aí, decidido como é que você quer trabalhar o café da manhã, eu vou contar para vocês um pouquinho como é que funciona pra gente, para ajudar a entender um pouquinho melhor quais são as escolhas que você tem quando você vai fazer isso. Ainda sobre café da manhã,
Nós dois aqui, o casal, a gente sempre prefere tomar o café da manhã no hotel. Então, se for possível, se o hotel tiver a opção do café da manhã, se for um café da manhã bom, que normalmente eu já coloco isso como opção de busca, né, para o próprio hotel, a gente escolhe sim usufruir do café da manhã. Primeiro, porque normalmente quando você senta lá para tomar um café da manhã de hotel, você tem muitas opções. Então você pode, cada um tem a opção de escolher o que quer comer e ali tá tudo incluso, né? Então, se você gosta de frutas, tem frutas, se você gosta de leite, tem leite e assim vai. Cada um escolhe o que quer comer e aí se aproveita aquele tempo para fazer o início do seu dia, né? E aí, já alimentado, a gente costuma, né, voltar para o quarto, terminar de arrumar as nossas coisas e dali a gente sai então pronto para aproveitar o dia. Outra opção que a gente também já experimentou. Tinha um dos hotéis que a gente ficou da última vez em Nova York, que o café da manhã era bem caro. E assim, a gente acabou fazendo opção entre esse hotel e um outro que a gente tinha ali com opção de café da manhã, pela localização. Então a gente queria muito ficar naquele lugar muito específico, então a gente acabou optando pelo café da manhã, ficar fora da nossa diária. E aí o que a gente fez para cobrir isso, né? A gente saía de manhã e foi olhar as opções, no primeiro dia, claro, a gente foi olhar as opções que tinha mais perto, para que a gente pudesse fazer a escolha do que a gente queria comer. E aí, para nossa surpresa, isso acabou sendo muito agradável, porque na esquina do hotel, nos Estados Unidos, pelo menos os lugares que a gente já visitou, é muito comum lugares, aqui eu imagino que a gente chamaria de uma mercearia. Tem lugares lá que são um misto de farmácia com supermercado pequeno, então assim tem de tudo, né? Você entra e sempre tem muitas opções. E tinha um lugar desse bem na esquina do nosso hotel. Então a gente fazia esse caminho, a gente saía do hotel, já passava nesse lugar e lá tinha tudo fresquinho, tinha bem perto assim do caixa, né, como se fosse aquelas opções igual a gente encontra por aqui em loja de departamento e em supermercado, né, que são aquelas opções perto do caixa. Tinha lá um lugar que era abastecido sempre, né? E aí nesse lugar tinha algumas coisas muito específicas, como por exemplo as que a gente gostava e a gente todos os dias queria experimentar um sabor diferente, que eram os muffins, né? São aqueles bolinhos que alguns têm recheio, outros só são com algum sabor específico direto na massa, então a gente gostava muito disso. Tinha a opção de croissant ou alguns pães diferentes da própria localidade. Então cada dia a gente escolhia alguma coisa e saía dali, passava no Starbucks, né? Starbucks tem quase toda esquina, de verdade, né? Tem muita opção. A gente passava no Starbucks. E aí, para nossa surpresa, já no primeiro dia, a gente dando a volta ali, então a gente saiu, era tipo 1 ou 2 quarteirões, a gente já chegava no Starbucks. E aí a gente encontrou o Bryant Park, que era bem pertinho, que é um parque lindo, que fica atrás da biblioteca, que é super famosa. E ele é todo preparado com mesinhas para que as pessoas sentem, assim. Então é um costume muito diferente daqui, né? Então as pessoas fazem isso normalmente, né? As pessoas levam as coisas para comer nos parques mesmo. Então a gente ia para lá, né, com o nosso café quentinho, com aquilo que a gente tinha escolhido para comer, sentava lá e isso acabou ficando uma rotina interessante. A gente acabou fazendo isso todos os dias da nossa viagem lá. A gente fazia esse caminho, então a gente já esperava por esse amanhecer, esse início de dia desse jeito, né? E na verdade não foram todos os dias. Um dos dias a gente acabou pagando para experimentar o café do hotel, porque afinal de contas a gente estava lá, então a gente queria saber como é que era. E claro, era um café muito gostoso, mas assim, o que mais marcou a gente foi exatamente essa opção, né, essa possibilidade de um café da manhã ao ar livre com muito pouco, com uma coisa muito simples, né, que a gente conseguiu preparar, comprar na verdade de uma maneira muito fácil ali na hora. Então, fazendo usando esse estilo, né, de exemplo que a gente falou agora, é importante realmente você avaliar aquilo que
faz muita diferença para você. Então, tem gente que a gente conversando sobre qualquer coisa por aqui, né? Com amigos, com família, quando a gente está conversando sobre início de dia e tudo mais, tem um monte de gente que fala que não toma café da manhã de jeito nenhum, que acorda de manhã, toma no máximo um cafezinho preto e vai trabalhar e tá tudo certo, consegue aguentar até a hora do almoço. Então, são hábitos diferentes que precisam ser levados em consideração. Por quê? Porque na contrapartida disso, né, na contramão das pessoas que não comem nada de manhã, tem as pessoas que não conseguem ter energia para o dia se não tiverem um café da manhã reforçado. Então, tem algumas pessoas que não conseguem levar o restante do dia com só um café ou só um café e um pedaço de pão, por exemplo, que precisam de uma estrutura um pouquinho melhor, uma estrutura com um pouco mais de proteína, não importa, tá? Isso realmente, por isso que cada situação tem que ser avaliada de um jeito muito particular. E tudo isso tem que ser levado em consideração desde o início desse planejamento. Senão você perde a oportunidade de, às vezes, escolher o hotel com o café da manhã porque você não pensou nesse assunto. E qual é o risco de não pensar nesse assunto? É daí você ficar despreparado, fazer coisas que você não gostaria de fazer, ou às vezes consumir a maior parte do seu orçamento, coisa que você já vai separar dentro do seu plano, do seu orçamento do dia, em uma parte do dia, uma parte da refeição que não era exatamente a que você gostaria de gastar. Então, qual é o exemplo para isso? Se você não se prepara para isso, escolhe um hotel sem café da manhã e vai todo de boa, sem muito roteiro, sem muito plano, sem nada, encontra um lugarzinho lá para tomar um café da manhã. Já esclarecendo que é o seguinte, tudo fora do Brasil é diferente a qualquer coisa que a gente tenha visto aqui, tá? Pelo menos as experiências que nós temos até hoje são muito diferentes. Então, assim, não tem lanchonetes em todos os lugares com as opções que nós estamos acostumados aqui. Você não vai encontrar um lugar que você peça um cafezinho preto, né? Ou um pingado com um pão de queijo, né? Ou com um pão na chapa, por exemplo, né? Você não vai encontrar isso. Você vai encontrar outras opções de pães. Você vai encontrar outras opções de café. Então, cafés realmente mais montados, cobrados como expresso, como duplo e tudo mais. E aí, se você não está preparado para isso, o risco de você sentar num lugar desse, sem imaginar nada, pede um café, um omelete porque você quer experimentar, um pão, e aí tem um doce muito lindo na vitrine, você quer experimentar, pronto, você já gastou ali o valor do seu almoço só no café da manhã. Tá errado? Não, não tá errado, né? Na verdade, para tudo que a gente vai falar sobre viagem, não existe certo e errado, existem decisões, existem gostos, existem preferências. Então, nesse ponto, o que a gente diz de ser importante pensar nisso antes e saber como é que você quer lidar com aquilo, né, com esse assunto, é que faz a diferença você decidir se você quer café da manhã antes ou não, tá? Tudo isso para falar só do café da manhã? Sim, porque é como você começa o seu dia e o que acontece a partir dali é que faz diferença. Então, vamos imaginar que você não pensou em nada de café da manhã e aí você comeu alguma coisa também muito superficial ali e saiu para passear. Dá 10, 11 horas da manhã, você já está morrendo de fome, pronto para almoçar e você está longe do lugar em que você tinha programado, por exemplo. Então, assim, tudo isso faz muita diferença. Outra coisa que eu anotei aqui, que eu vou falar já para não ter que voltar depois no assunto café da manhã, é que existem muitas opções em muitos lugares de comida de rua. Então, serve para café da manhã também, serve para almoço, serve para jantar. Então, assim, todos esses lugares têm boas opções de comida de rua e que se você for uma pessoa que gosta de experimentar muitas coisas diferentes, você sempre vai encontrar alguma opção para poder comer ali. Não necessariamente isso é mais barato do que entrar num restaurante e comer alguma coisa. Sempre depende daquilo que você vai escolher, ok? Agora vamos falar da hora do almoço, né? O que é importante pensar quando você planeja a hora do almoço? Você é uma pessoa que faz questão de ter um almoço, uma refeição, né? Um prato com... Claro que os lugares não vão ter arroz e feijão como tem no Brasil, mas assim, um prato com salada, com uma carne, com um legume. Você faz questão de que ele seja completo dessa forma, como você costuma fazer no seu dia a dia?
Então isso é importante avaliar também para você decidir dentro do roteiro que você programou se existe algum lugar que vai te servir nesse sentido, para você não correr o risco de chegar lá, andar um tempão, perder parte do seu roteiro, do passeio que você está fazendo, atrás de tentar encontrar algum restaurante, se você não se planejou para saber onde é que tem alguma opção. Então você fica andando, né? Vai para um quarteirão, não, eu acho que tem agora um virando aqui a esquina, aí você dá a volta no quarteirão de novo, para ver se você encontra. Aí chega lá, você vai olhar às vezes o cardápio que fica na porta, e olhando o cardápio você fala, ah, mas será? Não sei se era isso que eu queria comer, e aí pronto, você já perdeu aí uma hora fácil tentando decidir onde é que você vai comer, e aí você está perdendo tempo de fazer outra coisa. E numa dessa, tempo perdido não quer dizer que você não vai usar o seu tempo para a sua refeição. Então, o ideal é não perder tempo procurando algo que você não sabe o que é. O ideal é que você use esse tempo de 1 hora, 2 horas, aí depende da pausa que você quer fazer antes de continuar o seu dia, mas de repente já sentado em um local adequado que você possa usar para fazer o descanso do seu dia. Isso é uma coisa que a gente usa muito mesmo para qualquer destino que a gente vá, porque a gente precisa usar banheiro, a gente precisa, né, a gente gosta de em algum momento, na verdade em vários momentos do dia, ter acesso a algum lugar onde a gente possa lavar as mãos, especialmente hoje em dia, depois que veio essa situação toda que a gente não esperava aí de pandemia, que a gente usa muito álcool, então tem uma necessidade de você encontrar um lugar em que você possa realmente lavar as mãos, poder usar um banheiro e fazer o descanso adequado para continuar o seu próximo período. Então, essas são as paradas estratégicas que a gente usa ao longo do dia para poder garantir que a gente continue numa boa. E aí, pensando que você encontra o restaurante, né? Coisas que são muito diferentes daqui, né? Claro que tem restaurantes aqui no Brasil também que você tem que escolher as opções, né, de entrada, mas aqui tem muita opção, muitos lugares em que você paga pelo almoço e você recebe, mesmo que você não escolha nada muito diferente, né? Você escolhe um prato específico e antes vem uma salada para você. O que acontece fora é que é muito mais comum que as opções sejam realmente todas separadas e todas cobradas à parte. Então, se for pensar na Itália, tem o primeiro prato, o segundo prato, eles são todos separados e eles estranham muito quando você não pede essa sequência. Eu, particularmente, escolhia não pedir, porque para mim acabava sendo muita comida, né? Por mais que as porções sejam menores, acabava sendo muita coisa. Então, eu sempre escolhia pular algum deles e escolhia mais ou menos o que eu gostava mais. Se eu queria experimentar um prato de massa, eu pedia no máximo uma salada antes e depois o prato de massa. Então, tudo isso a gente vai combinando para também poder fazer a refeição do jeito que a gente gostaria de fazer. Uma outra coisa a se pensar quando a gente fala de almoço é combinar almoço e jantar. Você gosta de fazer essa separação, né, de ter as duas refeições inteiras e completas no mesmo estilo, ou você quer separar e fazer uma delas de um jeito diferente? Tem muita gente que eu escuto e que eu acompanho que costuma fazer o dia inteiro corrido, come alguma coisa que encontra na rua, algum lanche que encontra na rua. Você não vai encontrar um lugar vendendo coxinha, isso é fato, tá? Então, assim, essa não é uma opção que é o estilo que a gente está acostumado por aqui. Mas você pode encontrar, sim, os lanches que são vendidos em todos os lugares, têm as suas particularidades, né? Escolhe o lanche, continua andando. É muito comum que as pessoas comam nas ruas, então, assim, onde tem uma calçada de algum museu, uma escada, né, de algum museu que tem espaço sobrando, vai ter alguém com certeza sentado lá comendo alguma coisa, e não são só turistas, tá? As pessoas locais também, né? Os moradores da cidade também acabam usando muito, tem muito esse costume. E aí, escolhido como é que você faz tudo isso, vamos pensar no jantar. Como é que você quer tratar o jantar dentro da sua viagem? Todo dia ele tem um restaurante específico para visitar? De novo, gente, não existe certo e errado para nenhuma das opções, tá? Então, se você é uma pessoa que quer ir para um destino e quer conhecer vários restaurantes, porque você está seguindo várias pessoas que falam sobre aquele destino e cada uma delas indicou um restaurante que você entrou lá no Instagram, se apaixonou, viu a comida, viu a foto que a pessoa tirou, falou, quando eu for para esse destino eu quero demais conhecer esse lugar.
tá tudo certo fazer isso, tá? A única dica nesse ponto veja o endereço, veja a localização desse restaurante para incluir ele no dia que seu roteiro estiver mais próximo, né? Senão você vai fazer o roteiro inteiro de um lado da cidade, vai voltar para o hotel às vezes para se trocar ou não, vai tentar ir direto para aquele lugar, né? Depende do seu estilo, como você é como viajante. Aí você tem que atravessar a cidade inteira de novo para poder chegar no restaurante que você escolheu para a refeição daquele dia. Então, o mais adequado é que você escolha. Então, se tem um restaurante muito específico, tenta combinar ele com o roteiro que é mais próximo. Então, pensando em tudo isso que eu estava falando sobre tempo para o jantar, uma coisa que a gente considera muito, que a gente avalia muito se tem alguma atividade, algum evento, algum lugar que a gente quer aproveitar durante a noite e que a gente reservou aquele tempo específico e a gente quer voltar para o hotel para poder se arrumar, tomar um banho, se trocar e sair de um jeito diferente do que a gente ficou durante o dia inteiro. Então, isso também tem que entrar no cálculo do seu tempo, do seu roteiro, né? Então, vou usar o mesmo lugar de exemplo que eu usei para o café da manhã. Então, se a gente pensar em Nova York, a gente teve o dia que a gente escolheu assistir uma peça na Broadway. Então, para assistir a peça na Broadway, tem horário para início da peça, né, do teatro. Então, não dava para a gente falar assim, tá bom, então eu vou andando aqui, a hora que der eu chego lá. Não dava. Se eu não me engano, iniciava às 9 da noite, o horário que a gente tinha comprado da peça. Então, a gente se preparou para chegar no hotel um pouco mais cedo, né, tipo entre 5 e 6 da tarde, tomar um banho com calma, a gente se arrumou e aí saímos de lá com tempo também para jantar antes de ir para o teatro, né? Para não ser aquela coisa atropelada. Então a gente queria que a noite inteira fosse agradável, então por isso a gente considerou tudo isso dentro da nossa programação daquela noite, né? E aí a gente chegou no teatro já alimentado, com o tempo certo, né? Para não chegar atrasado, para não perder hora, para não acontecer nenhum outro imprevisto. Então, tudo isso a gente calcula muito bem para que o roteiro do dia caiba fazer alguma coisa um pouco mais curta. Senão você faz um planejamento de alguma coisa que você fala, nossa, mas ainda faltou terminar de ver isso e isso e eu tenho que voltar para o hotel, né? Então, para não acontecer isso, a gente pensa nisso um pouco antes, tá? Agora, falando ainda sobre jantar, né? Mas sobre estilo, na verdade. Uma coisa que a gente costuma fazer muito, e aí a gente só descobriu isso viajando, não foi antes, não foi alguém que exatamente disse pra gente, faça assim que é alguma coisa legal. A gente acabou adotando o estilo de chegar nos lugares e visitar supermercado, para conhecer um pouquinho mais da cultura, para conhecer um pouquinho mais de coisas que tinham disponíveis ali para vender, o que é que as pessoas mais consomem, né? E aqui a gente não vai, né? Aqui a gente vai, mas por obrigação, para abastecer a casa, né? E aí acaba sendo uma tarefa, uma atividade que a gente costuma fazer aqui também, mas daí chegando no passeio, a gente inclui isso como parte do passeio. Então a gente vai visitar um supermercado. E aí ele tem alguns motivos também, né? Que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Visitando os supermercados, a gente acabou vendo que na maioria deles, especialmente os grandes lugares que a gente foi visitar, e se a gente for pensar em Nova York também era assim, a gente encontrava saladas prontas muito legais no supermercado. E aí, no nosso estilo de viajar, a gente prefere tomar o café da manhã de manhã no hotel para sair bem abastecido, aproveita bem o dia, então assim, não que a gente não vá parar para almoçar em algum lugar, mas não é o ponto alto do nosso dia, a hora do almoço num lugar específico, né? Então a gente para sim num lugar mais comum, né? Que esteja mais no nosso roteiro. E aí no fim do dia a gente volta, passa no supermercado, compra uma salada dessa, ou tem lugares com pratos prontos também, que são muito legais, que eles vendem porções individuais, e a gente leva isso para o hotel. Então o nosso dia acaba ficando um pouquinho mais longo na rua, né? Então a gente volta para o hotel por volta das 7, 8 da noite, para em algum lugar desse,
compra alguma coisa para comer e aí a gente come no hotel enquanto a gente já começa o nosso processo de descanso. Então a gente chega, toma um banho, come e aí é aquela hora, né, de falar com a família, mandar uma mensagem, postar alguma coisa no Instagram, no Facebook. E é a rotina normal que a gente acaba criando para a gente, inclusive, entender que existe uma rotina, né, de início de descanso para a gente partir para o dia seguinte. Outra coisa importante para falar sobre supermercado que a gente acabou aprendendo, né, e que funciona muito e que é muito importante é o que levar na mochila, né? A gente sempre carrega uma mochila com a gente desde cedo e a gente costuma levar algumas coisas ali para nos ajudar, né? Então, é claro que dependendo do lugar, dependendo do clima, vai uma blusa, vão as coisas que a gente usa no dia a dia, o álcool, todas as coisas de higiene que a gente carrega junto, né? E aí a gente sempre leva água, um lanchinho para comer, então uma fruta, alguma coisa salgada, né? Sempre tem alguma coisa para que a gente não se aperte no meio do passeio. Então, assim, não precisa terminar um passeio correndo porque eu tô desesperado para almoçar. Então, não, a gente sempre tem alguma coisa, inclusive para dar energia, né? Para que a gente continue no mesmo pique ao longo do dia, sem ter que parar para fazer altas alterações aí no roteiro e poder comer alguma coisa que não estava dentro do que você estava esperando para aquele dia. Então, se você já planejou almoço ou jantar, é só carregar junto com você sempre o lanche, né? Aquilo que você escolher como importante para você, para não ficar sem, para não passar vontade daquilo, né? Então a gente sempre carrega. E aí a gente faz isso no supermercado. Então nessa ida ao supermercado para comprar o que a gente vai comer no jantar, né? No nosso jantar, a gente já abastece então a nossa mochila para o dia seguinte. Então a gente leva, aproveita a geladeira do hotel, né? O frigobar do hotel, deixa a água na geladeira para no outro dia a gente montar a mochila antes de sair de manhã para poder fazer o passeio. No nosso ponto de vista, além de ser algo muito mais prático, porque eu sou daquelas que prefere levar as coisas de casa quando é possível, né? Lógico que tudo isso você não vai levar de casa quando você vai viajar, mas eu sou daquelas que prefere ter as coisas à mão do que ter que parar e pensar, gastar energia pensando onde é que você vai encontrar, né? Então a água, além de ser mais barata, comprar no supermercado, do que pegar no hotel, que todo dia é abastecido, mas enfim, o preço é muito diferente. Ou toda hora que deu sede, você para num lugar para comprar. Então, assim, além de fazer várias paradas diferentes, você também vai pagar muito mais caro. Tem certo e errado? Não. Tem gente que vai preferir pegar uma água geladinha na hora em algum lugar e tá tudo bem o preço que tiver. Mas eu tô lembrando aqui de uma situação que a gente já viveu aqui no Brasil. Um hotel que a gente ficou, que a água custava R$12 a garrafinha. Você lembra, amor? Lembro. R$12 uma garrafinha de água. Gente, olha, é engraçado o que você fala. Você foi para um lugar que tinha um estilo um pouco mais sofisticado, então você fala, você vai regular o preço da água. Não é questão de regular o preço da água, tá? É questão de observar o seguinte, ao invés de pagar R$12 na água, eu preferia gastar esse dinheiro num drink ou numa sobremesa, né? Então, de novo, é uma questão de escolhas. Se eu não tiver outra opção, é claro que eu vou tomar a água, né? Então, mas eu também já vou saber disso com antecedência. Então, foi uma forma que a gente encontrou também, né, ao longo da vida, de descobrir quais coisas são muito importantes para nós que não podem faltar de jeito nenhum. Então, se não pode faltar água, não pode faltar um lanche, não pode faltar uma fruta dentro da bolsa, eu vou fazer isso num lugar onde não seja tão caro, porque isso não é algo que eu precise necessariamente comprar num lugar que tem uma marca X. Né? Então, é algo que a gente encontrou e que isso facilita. Então, fazendo isso, uma combinação, tá? Isso não é uma regra, mas é uma combinação que para nós funciona, de fazer esse ajuste de café da manhã, almoço e comprar o jantar para o hotel, mais os lanches que a gente leva dentro da nossa mochila, isso acabou ajudando no nosso orçamento. Então, a gente distribui bem o orçamento dentro disso, tá? E tem uma coisa que a gente fala, e na verdade eu aprendi isso muito mais com o marido, que é
de nunca regular muito para a comida, então a gente não passa vontade de comer as coisas. Mas a gente também não precisa comprar o que é mais caro, por isso que eu falo sobre estudar opções. Decide o que é mais importante para você, né? Se é mais importante ir num restaurante tal que você viu como sugestão e que você não quer de jeito nenhum perder a oportunidade de conhecer, usa o seu dinheiro ali, né? E no restante do dia você consegue fazer esse ajuste para que você não acabe achando a sua viagem muito mais cara do que ela realmente poderia ser, tá? Esse exemplo que eu dei da água foi pensando no seguinte: uma água a R$12 hoje, na data que eu tô falando, tá? Nós estamos em 2021 e a gente viu isso porque a gente foi buscar água essa semana. Aqui a gente consome muita água com gás em casa, então a gente sempre está repondo. A gente pagou 95 centavos na garrafinha de água com gás. A água com gás já é mais cara do que a água normal, o preço já é um pouquinho maior. Então agora imagine, mesmo falando da água, que é um pouquinho mais cara, 95 centavos, para R$12. Então a diferença é muito gritante, tá? Então é esse tipo de observação, é esse tipo de conhecimento que eu falo que cada um tem que ter sobre si. Então, assim, o ideal é conhecer qual é o seu limite, o que você não pode ficar sem, o que você não abre mão de não fazer. Eu quero ter dinheiro sobrando para passar em algum lugar e experimentar, por exemplo, um crepe ou um lanche diferente na rua, ou um sorvete que é muito característico daquele lugar, e não depois achar que isso foi muito caro porque eu gastei todo o meu dinheiro de uma outra forma descontrolada ao longo do dia. Tá? Então, pensando na parte funcional, na parte do planejamento, na parte do orçamento, é isso que a gente costuma fazer para a gente não se perder muito. Eu acabei contando bastante história aqui sobre o nosso estilo porque eu acredito que faz mais sentido quando a gente consegue se identificar. Como coisas do tipo, não, eu nunca tomaria café da manhã no hotel, ou nossa, eu não posso viver sem um café da manhã decente de manhã. Tá? Então, assim, a ideia de contar essas histórias é aproximar um pouco mais você de um possível roteiro que você tenha na cabeça, tá? De ver que aquilo é factível ou não. Se você tem alguma dúvida sobre alimentação, alguma coisa que eu não falei aqui, alguma forma de incluir restaurantes no roteiro que você gostaria que fosse melhor explorado, ou que seja somente uma dúvida mesmo, deixa nos comentários aqui embaixo que a gente responde, é claro, ou a gente faz um vídeo específico para atender essa dúvida, tá bom? Então, obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!